esse primeiro ED, que ter aceito o convite de fazer o segundo ED digital. E também agradecer presente a todo mundo e convidar para participar dos próximos eventos durante a nossa estação. Semana que vem a gente tem o segundo workshop do Breno, a respeito do desenvolvimento ágil, a gente tem os projetos. E convidar para vocês comecem a ser ministrantes de alguma atividade dessa, de Light Digital, do workshop. Esse formato que eu estou utilizando hoje de Light Digital, eu acho que é assim, de repente melhor que a gente apresentar uma ferramenta ou alguma prática no dia a dia nosso, pode colaborar com o crescimento e o trabalho de todos nós. Se nem esse negócio tão elaborado como vai apresentar aqui, mas de repente mostrar alguma ferramenta, algum recurso que usa no dia a dia, pode contribuir para todo mundo aí. Beleza? Aí eu estou com uma lista de presença aqui, por favor, todo mundo assina aí, para a gente fazer o controle. Obrigado. Bom dia a todos. Eu não sei se todos me conhecem, mas a gente vai estar falando aí rapidamente sobre a IPTV, OTT, mais até o OTT do que a IPTV. E é uma coisa que eu tenho trabalhado aí há um ano e gostei muito, peguei muita afinidade com essa área. E aí eu vim conversar um pouco com vocês para mostrar o que está acontecendo, o que eu acredito, conforme eu estou vendo o mercado, o que eu acredito que seja o futuro da televisão. Então, só para revelar quem sou eu, né? Eu sou Ednardo David Segura, mas sou mais conhecido como Ed Segura. E eu sou engenheiro, fiz engenharia web pela Unifei e sou bacharel em ciência da computação pela FAI. Então eu tenho ficado aqui na região já, estudei e já fiquei. E onde que eu tenho trabalhado hoje? Estou trabalhando aqui na Anatel, eu recebi a oportunidade de trabalhar na Anatel, tenho gostado bastante, principalmente por eu trabalhar com as tecnologias que eu gosto muito. E também sou professor da Univas, das tecnologias que eu trabalho, e de Java, orientado a objeto, desenvolvimento web. Então, o que eu preparei para a gente conversar hoje aqui? O que eu estava com vontade de a gente conversar hoje? Uma forma tradicional, a gente já está assistindo televisão, né? A forma tradicional, assistindo na tua casa e assistir televisão pronto. Uma nova maneira, de que muitos aqui acreditam que já praticam isso, uma nova maneira de se assistir alguma coisa. A gente vai discutir isso em breve. O que eu acredito que seja o futuro da televisão, porque eu estou vendo isso mudando, a cada dia que passa eu estou vendo isso mudando, convergindo cada vez mais. E aí a gente vai conversar, discutir, vocês vão fazer perguntas, se eu tiver resposta eu vou responder, senão a gente vai agora atrás da resposta. Então, qual que é a forma tradicional de assistir televisão? André, quando você vai na tua casa, você quer assistir televisão, o que você faz? Liga a TV, você entra lá no sofá, liga a TV e assiste o que está passando lá, né? Muitas vezes não é o que a gente quer assistir, mas é o que está passando. Então, essa é a forma de assistir TV atualmente. Mas aí depois acontece o seguinte, André, você como um rapaz ocupado, tem família, tem que trabalhar o dia inteiro, às vezes tem que trabalhar mais para preparar o serviço no dia seguinte. Aí vem a pergunta, você tem tempo de assistir televisão? Quase nada. Quase nada, certo? Eu acho que todos aqui estão nesse dilema, né? Eu não sei o que aconteceu com o nosso tempo, mas hoje o nosso tempo não tem mais tempo. A gente tem muitas atividades para fazer, né? A gente trabalha todo dia, muitas vezes, né, os clientes querem um projeto para ontem, a gente tem que continuar trabalhando. Aqueles que não fazem overtime tem outro serviço em outro lugar, ninguém está parado mais hoje em dia. Sempre alguém ou estuda ou tem um outro serviço. Então, hoje ninguém mais assiste TV. Quase a maioria. Então, aí tem uma outra pergunta, um outro tópico aqui. Edson, quando você tem tempo para assistir televisão, aquilo que você quer assistir está passando? Não tem, ou é live TV, né? É ao vivo. Está passando que a programação foi montada na programação. Então você não escolhe, agora eu quero assistir aquela novela lá.
agora eu quero assistir esse filme. Não tem jeito ainda de fazer isso com o sistema atual de televisão que a gente tem, né? Então, aí o que acontece agora? Principalmente que a gente que tem um conhecimento maior na área de tecnologia, sabe se virar, sabe correr atrás de informação. Então, qual que é a nova maneira de assistir televisão, assistir vídeo? Não televisão, mas vídeo. Por exemplo, Breno, você não tem tempo para assistir aquele programa que você gosta, UFC, alguns seriados, Spartacus, não sei, alguma coisa de sua preferência, ou até novela. Tem várias pessoas que gostam, mas você não tem tempo, você está trabalhando, a programação está correndo, você está trabalhando, a programação está correndo. Eu, por exemplo, sofro muito disso. Eu assino TV, eu tenho TV por assinatura, aquele está passando um programa legal, eu gosto muito de vida selvagem, aí está passando aquele Planeta Gelado. Todo dia eu pago, mas eu não consigo assistir. E aí, como que eu vou fazer, Rodrigo? Como que eu vou fazer para assistir? Eu quero assistir, eu pago, mas eu estou dando aula nesse horário. Deixa gravando. Né? Essa é uma opção. Eu tenho que me preocupar e deixar gravando. Essa é uma opção. Baixar na internet eu acho que é muito comum hoje. E é isso que a gente vai falar agora, né? Ou eu recorro ao YouTube, que tem muito material lá, e cada vez mais, nos últimos artigos que eu li sobre o nacional do YouTube, o YouTube fechou um acordo com a Paramount, não sei se é tudo correto, mas fechou um acordo com a Paramount para poder você assistir os filmes da Paramount no YouTube. Eu fiquei sabendo recentemente também que todos os episódios do Chaves está disponível no YouTube para você assistir. E eu já vi muita gente assistindo o último capítulo da novela no YouTube, principalmente porque não tem tempo de assistir televisão em casa. E como o Breno comentou, hoje é muito comum, mesmo eu pagando a TV por assinatura, eu tenho que recorrer nesse meio para eu poder assistir o programa que eu quero assistir, né? Em sua maioria seriados, filme a gente tem a opção de alugar, né? Então já facilita, a gente tem a opção de alugar. Mas seriados, e por exemplo, esses tipos de seriados que mais recentes como Life, Planet Earth e o Planeta Gelado, Frozen Planet, não tem como alugar isso. Não, até tem, mas dificilmente as locadoras aqui vão comprar esse tipo de coisa para disponibilizar a colocação. Então, isso daqui, todo mundo aqui, eu acredito que já chegou nesse ponto aqui de fazer download para assistir. Certo, Paulinho? Então, o que aconteceu? A gente não tem tempo de assistir televisão, tem programas legais, tem seriados legais, e a gente tem que recorrer a isso. Mesmo a gente pagando televisão para os filhos da gente assistir, o cachorro, o gato, ou alguém quando tiver de férias. Né? Então a gente está recorrendo a isso, principalmente pela convergência tecnológica que a gente está vivendo e o acesso, né? Um acesso mais fácil aos computadores. Então agora a gente, assim, isso é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha que eu acredito fortemente que isso está mudando. A televisão está perdendo audiência na internet, que a internet ela é interativa, você assiste um vídeo, já comenta, você lê um artigo, comenta, você participa. Você classifica se o artigo ou o vídeo é bom, é ruim, é péssimo. Então a televisão está perdendo esse tipo de telespectador. Hoje hoje a gente acostumou a opinar sobre tudo. Então, televisão você liga, ela muda os canais, qual é o nível de interação que você tem com essa TV? É só trocar o canal, aumentar e diminuir o volume. Você não consegue comentar aquilo que você está assistindo naquela hora com o seu amigo, não consegue comprar aquele brinquedo legal que apareceu lá, aquela televisão, no caso das mulheres, comprar vestido, né, perfume. Então é
onde que entra o IPTV e o OTT, né? O IPTV, Internet Protocol Television, que é, né, a TV sobre IP, porém aqui a gente precisa de protocolos dedicados a uma qualidade de serviço garantida. Então, no caso da IPTV, principalmente aqui no Brasil, eu acho mais difícil de pegar. Mas, calma lá, você não falou o que eu estou. Não, aí tem o OTT, que é o quê? É usar a rede que a gente tem mesmo para poder usar o que o IPTV oferece. Não com a mesma qualidade, mas com a mesma gama de serviço. E é exatamente isso que eu tenho a oportunidade de trabalhar aqui no Inatel e tenho me divertido muito, né? Então, e depois a gente vai explicar aqui qual que é a diferença de um, qual que é a diferença de outro. Então, primeiramente, como que isso funciona? Tanto a IPTV como o OTT, entendeu? A diferença é que um tem uma rede dedicada para funcionar, que não é compartilhada com a internet, com jeito de fazer download escondido ali, entendeu? E tem o OTT que usa a rede, por exemplo, aqui talvez apropriado, mas eu poderia acessar aqui agora minha conta do Netflix e usar um dos serviços que engloba todo o OTT e o IPTV. Então é muito simples, né? Hoje a gente tem o advento das Smart TV, a gente começou com o celular, né? Depois veio os smartphones, a maioria já tem smartphone, mesmo que seja um mais simples, mas a maioria já acessa a internet, já entra no Facebook. Então a gente já viveu essa conversão, essa convergência tecnológica. E agora a gente está vendo, né, a convergência das Smart TV. Tem visto muita Smart TV no mercado agora, e não é para menos, a gente vai entender o porquê. Então o que a gente tem? A gente tem a nossa nuvem, que é a nossa rede, todos já conhecem bem, já trabalham com isso. Aí a gente tem isso daqui, é um overall, né? Então a gente tem aqui a IPTV Base Station, onde vai estar todo o catálogo, toda a programação e a forma de distribuição. E a gente tem um cara chamado Set-Top Box, STB, Set-Top Box, que muitas vezes, hoje, conforme vai evoluindo a tecnologia, né, hoje muitas televisões já tem rede sem fio embutida, placa de rede, e agora já tem o STB embutido na televisão também. Mas se você tem uma televisão legal lá, mas não é Smart TV ainda, com o STB você consegue transformar ela numa Smart TV. Então é isso, uma televisão ou é conectada à internet ou uma STB conectada à internet, consumindo o serviço ou de IPTV ou de OTT. Então, como que isso vai ficar na sua casa, Marcelo? Na sua casa, nossa, legal, Ed, como é que eu vou fazer isso daí para colocar no meu quarto, na cozinha, inclusive agora pus uma TV no banheiro, entendeu? Porque eu não quero perder nada, não quero perder nenhuma programação, né? Então, o que a gente faz? A gente tem aqui a conexão com a internet, e aí a gente tem os vários STBs, que a gente vai comentar já. Esse STB aqui é um pouco mais potente, porque ele pode gravar a programação também, depois retransmitir para as outras salas, os outros cômodos da casa. Então, dessa forma, através da internet, como a gente faz no YouTube, né? A gente acessa um vídeo do YouTube, se você tem uma internet boa, o vídeo start, ele para, fluindo. Ou então, você, dependendo da sua internet, você tem que esperar o vídeo carregar. Mas é isso, ele vai acessar toda a infraestrutura, né, da internet que a gente tem hoje, tanto a IPTV como a OTT, e aí ele vai consumir, né, o stream do vídeo e passar para você. No momento que você tem oportunidade, no momento que você tem a chance de assistir, você pode. Então é bem simples, o STB entra no lugar do DVD, do Blu-ray, até da antena de parabólica. Então, como que é isso na prática, né? Aqui tem um fato legal, que a Microsoft ela quer transformar um Xbox 360 em um STB para massa, não só para jogar videogame, entendeu? Então, eu já utilizei esse serviço e
fiquei impressionado, porque a gente tem alguns aplicativos que a gente pode instalar no Xbox, tanto no Xbox como no PS3, mas o Xbox nessa parte ele está mais evoluído. Aqui vocês estão vendo alguns canais conhecidos. A gente tem ali, ó, CNN, a gente tem TNT, HBO. Então a gente tem alguns canais que a gente pode, através, quem tem o Xbox, mas isso aqui dá para fazer também, mas mais na frente eu vou mostrar que dá para fazer diretamente na TV, se for uma TV moderna. Senão você precisa de um STB. Hoje a gente tem a Apple TV, né? Não tem nenhum Apple fanboy hoje, mas a gente tem a Apple TV, que eu vi funcionando, achei muito legal. A gente tem o Android TV, o PS3 tem o Netflix, tem o NBA, tem alguns Live Channel, a maioria dos Estados Unidos, infelizmente, por enquanto. Blu-ray, que também pode transformar a sua TV em Smart TV, se ela não tiver ainda esse recurso. E aqui você vai poder instalar o Netflix. O Netflix, eu vou comentar mais à frente, é um exemplo do que já está acontecendo no momento, agora. Se você assinar, você vai conseguir utilizar esse serviço agora, com a rede que você tem. E o Xbox. Então, isso daqui são exemplos de STBs que conectam na internet, ou através da cabo, ou através da rede sem fio, e que você tem acesso a uma programação no momento que você está disponível. E aqui um exemplo, né, de uma Smart TV que consegue acessar o seu catálogo, digamos, on demand, no momento que você chega na sua casa, lá por umas 11h30, meia-noite, você ainda tem aquele tempo que você precisa, né, para o corpo desligar e dormir, então deixa eu pôr alguma coisa para você assistir, pelo menos só para não dormir no vácuo, né, no silêncio, só para poder ouvir alguma coisa. Então você escolhe, e assim que você escolhe, você assiste tudo que você quer. E olha que legal, olha que legal, Felipe. Olha como que está a convergência tecnológica hoje. Além de você poder, né, com toda essa gama, isso daqui é um overview, né? A gente tem protocolos, tem tecnologias, mas como isso daqui é um light talk e a gente está com o nosso tempo acabando, então é um overview e depois eu pretendo fazer um workshop com as tecnologias que a gente utiliza para desenvolver isso daqui. Então eu separei em light talk e depois com um workshop sobre as tecnologias de desenvolvimento. Então imagina, Felipe, olha a situação. Você está assistindo o último episódio do The Walking Dead. Imagina a situação. E por algum motivo você tem que sair da sua sala, né? Por algum motivo chamado da natureza, alguma coisa, você tem que sair da sala, entendeu? Mas você quer continuar saindo, mas o chamado é tão forte que você tem que atender esse chamado. O que você pode fazer? Você pode pegar o seu iPad, o seu iPhone, Android, ir para onde você tem que ir e continuar assistindo, entendeu? Ou então você tem que, vamos imaginar uma situação mais confortável. Imagina que você tem que, hoje aqui no Brasil ainda está devagar isso, mas imagina que você tem acesso à rede 3G, nossa funciona. Se funcionar só 3G já era o suficiente, né? Imagina a nossa 3G funcionando e você tem que ir para Pouso Alegre e você estava metade do episódio e quer continuar assistindo. Então, com o seu iPad conectado via 3G, o iPhone, o Android, não importa. Hoje, está vendo a convergência tecnológica? A gente consegue acessar a internet quase de qualquer lugar, né? De qualquer dispositivo que a gente tem. Você consegue continuar assistindo exatamente de onde você parou, que é um dos recursos que são implementados quando você assiste um VOD, que é vídeo on demand. Você está assistindo, precisa fazer outra coisa, você para aquele vídeo e depois você pode startar esse vídeo em outro dispositivo, ou então voltar no conforto da sua sala e assistir esse vídeo assim da onde você parou. Então, isso daqui é um exemplo do Netflix. Netflix ele está funcionando no Brasil. Eu sou assinante do Netflix e acho muito legal, porque assim, o catálogo não é tão novo quanto a gente deseja, mas tem muita coisa legal, muito filmes em HD, e
para você usufruir da qualidade de imagem, você só precisa de uma internet boa. Tipo, a maioria a gente não tem, mas mesmo não tendo internet boa, o Netflix funciona perfeito. Ele consegue avaliar a média de velocidade da sua internet e entregar a qualidade que você pode assistir no bandwidth que você tem sem trabalho. Então, o primeiro filme que eu assisti no Netflix, eu fiquei impressionado. Ele tem uma tecnologia, né, ele tem lá o algoritmo dele para poder fazer mensurar a sua velocidade e tocar fluido, sem travar. Coisa que o YouTube não faz, mas não faz bem ainda. Você vê que ainda tem uns lapsos. Mas no Netflix não, ele consegue tocar fluido só se a internet for muito ruim mesmo, para ele ficar parando a todo momento. E hoje, eu estou dando um exemplo do Netflix, porque é uma coisa que vocês podem testar hoje, inclusive por um mês grátis. Vocês podem testar hoje e usufruir disso do que eu já estou falando para vocês, do que eu estou apresentando para vocês. Vocês não têm tempo de assistir televisão, né? Quando vocês querem assistir alguma coisa, tem que puxar. Mas se você, assim, eu acredito que no futuro a internet nossa vai ser tão interessante, assim, que todo mundo vai ter uma qualidade de internet, que você vai ficar com preguiça de querer puxar alguma coisa. Você vai ficar com preguiça. Imagina você puxar toda a season do The Walking Dead. Vai levar um tempo, tem que esperar. Então, com uma conexão favorável de internet, o que vai acontecer? Você vai chegar na sua casa, ligar a sua televisão, e lá vai ter um apanhado do que é novo, do que é recomendado. E aqui só é interessante uma coisa que eu trouxe um vídeo para vocês verem também, eu comento no vídeo. Então, mas tem interação, recomendação, você pode recomendar para o seu amigo, você pode falar que é ruim, que é bom. Então, no que dá para a gente pensar em tudo isso que a gente comentou agora? Tá? Que com essa nova maneira de assistir televisão, a gente permite que a gente consiga assistir o programa a qualquer hora e em qualquer lugar, certo? Porque está conectado à internet, então eu posso, no YouTube inclusive, agora, recentemente eu gosto de usar o YouTube sem ser no computador, tem vários live TV no YouTube, né? Mas como a gente usa a nossa rede, a rede normal de casa, de internet, é um OTT, é over the top, que ele está em cima de uma arquitetura que não é desenvolvida pelo serviço. O Netflix oferece o serviço de on-demand, mas a parte toda a infraestrutura de rede é de terceiros, é a rede que você contratou. Então, que é diferente da IPTV. Quando você vai contratar alguma IPTV, você paga para aquele link exclusivo para você assistir a programação, os on-demand, e tem toda a questão de qualidade, é uma coisa cara. Por isso que eu acredito que o OTT vai ser mais fácil a gente utilizar o serviço de OTT. Em termos de aplicação, é igual, de desenvolvimento é igual, mas é de rede que é separado. Usa toda a arquitetura de internet, mas é uma coisa assim, é dedicada. É como você ter uma internet para o seu computador da sua casa e uma outra internet só para isso. Então, com isso, Breno, agora a gente consegue assistir um programa que a gente gosta a qualquer momento, em qualquer lugar. E isso, eu acredito bastante nisso, porque é confortável. É confortável. Na hora que a mulher está dormindo, que o filho foi dormir ou foi na casa de um amigo, você está de boa na sua casa e ainda você não quer fazer nada mais, porque serviço sempre vai ter. Sempre tem serviço. Se você chegar em casa não tem nada para fazer, tira. No mínimo, chão, pó para tirar, tem em casa, mas não, tem muita coisa para estudar, muita coisa para fazer. Falar que está sem serviço é mentira, só quem não quer trabalhar mesmo. Mas tem aquele momento que a gente realmente não quer fazer nada, que a gente está de saco cheio. E então, a gente senta no sofá, na cama, a gente acessa a Smart TV, não necessariamente uma Smart TV, mas um DVD ou algum console, Apple TV, alguma coisa que transforma a sua televisão em Smart TV e começa a assistir aquele programa que você quer naquele momento. Então aqui
né, como entrar em contato, você conversar, discutir sobre assunto de tecnologia, convergência tecnológica, que eu gosto muito, né? Meu e-mail, meu site, meu Facebook, tudo é seguro. Se colocar é seguro no Google vai ser tranquilo me achar. E agora, antes da gente ir para a discussão, eu queria só mostrar um vídeo para vocês disso funcionando. Eu queria agradecer ao meu amigo Adriano, que é um dos privilegiados, tem uma Smart TV em casa. Então ele fez esse vídeo para mostrar o Netflix em ação. Só voltar um pouquinho aqui. Daqui é uma Smart TV, essas aplicações são instaladas na própria televisão. Essa televisão não precisa de STB, ela já tem um STB embutido na televisão. E aí acessando o aplicativo do Netflix, mas também é possível acessar o aplicativo do YouTube para poder assistir a uma programação. E eu acho isso muito interessante. Tem muito conteúdo legal no YouTube, como a própria Google oferece, né, o Google I.O., são palestras sobre desenvolvimento. A gente tem outras palestras, né? Acho que tudo que você quiser procurar no YouTube. A minha mãe outro dia procurou no YouTube como desossar um frango no YouTube. E ele mostrou o caso de desossar um frango no YouTube. Então imagina, só que aí ela tem que ser um pouco mais esperta e usar o computador. Mas imagina isso na facilidade na televisão. Todo mundo tranquilamente mexe na televisão. Aí tem lá um aplicativo do YouTube e ele digita lá, desossar frango. E aí ele começa a assistir como que se desossa um frango. Inclusive, se a televisão estiver na cozinha, fica mais fácil. Ele vai vendo e vai praticando. Então, isso é o Netflix. Aqui, talvez no DataShow não dá para ver a qualidade, mas a qualidade está acima da standard, né, do USB. Qual é o nome dele? Internet 3 MB, não é isso? Mas lá em casa não dá nem um esse disco. Então, Esse qualidade para HD, 720p. Então, isso é um filme francês que o Adriano escolheu, mas tem um vasto catálogo lá. E aqui tem uma interação que não deu para ver, mas é como recomendar um filme, você poder disponibilizar isso para algum amigo, né? Tem a API do Facebook, pelo Alf, que a gente viu no último Outtalk. Então, é isso. Agora a gente está aberto às discussões. Agradeço pela presença de todos. Obrigado. Então, esses aplicativos todos que estão no Smart TV lá, ele vai ficar no OTT. Sim, se ela tem vaga no OTT. É que, assim, é uma coisa que é nova, e tudo que é novo ainda não tem aquele padrão forte, né? Como a gente já tem na orientação objeto. A orientação objeto é um negócio super consolidado, mas é o Web Standards também. Aí, então, é novo ainda. Novo assim, novo coisa de mais de 5 anos. Mas então, muitas pessoas confundem OTT com IPTV, inclusive eu fiz várias vezes essa confusão, mas aí com a experiência do amigo Adriano, ele foi esclarecendo, né, ao longo do tempo que eu venho trabalhando com ele, esclarecendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas em geral, a maioria vai ser OTT, porque é viável, você utiliza da estrutura que já tem agora, para você vai só pegar a internet para poder traficar os dados. Porque o IPTV, né, o conceito do IPTV Core é você tem a sua internet para você acessar o Facebook, YouTube e outros serviços, jogar online, e você tem a internet só para IPTV, que vai te garantir qualidade HD em filmes e live channels, que é o canal que para e quer dizer, que toca e não para. Seria a programação atual nossa aí, da Globo, da Band. Vai tocando, não para. Mas aí tem vários recursos legais, como Catch-up TV, que é assim, por exemplo, você perdeu a novela, você perdeu o último capítulo da novela. E porque você estava passeando, por exemplo. E sua esposa quer assistir o último capítulo da novela.
Então você vai lá para o escrito de Ketchup TV, você volta lá, capítulo tal, já passou. Aí então ele foi para uma base de dados e você quer assistir aquele capítulo especial. Você chega na sua casa, seleciona o capítulo Play. Super interessante. Bom, esse exemplo que você deu agora do Ketchup, ele é uma das diferenças do IPTV ou não? Não, isso daí é nível de aplicação. Ou seja, é nível de quem está mantendo, quem está disponibilizando o serviço. A diferença de IPTV e OTT a gente consegue ver aqui, só um minuto. Então aqui, de um slide, né, sobre a IPTV. Então, ó, a IPTV ele precisa de um bandwidth dedicado, ele precisa de um multicast eficiente, que seja só para isso, né, só para o multicast dos canais. Esse daqui, ó, Real Time Stream Protocol, né, para o Ketchup TV, on demand, mas aqui a gente tem on demand também, só que aí a gente vai depender, a qualidade vai depender da sua conexão. Aí aqui uma rede exclusiva para isso, né? Então uma alta banda, coisa acima de 4 MB, o ideal é entre 8 e 10 MB de banda. E aqui uma coisa que torna isso caro também, o STB tem que ter um ponto dedicado só para ele, porque aí você não pode pegar essa rede da IPTV e colocar em vários STB, porque aí comprometeu também a qualidade, comprometeu aqui a high quality da transmissão. E também, por ser uma coisa cara de ser garantida, né? Banda é muito cara de ser garantida. Tanto a gente contrata aí 3 MB com o Adriano, mas tem 1 MB, e olha lá, quando se tem 1 MB faz festa. Né? E está lá no contrato, a gente é obrigado a dispor 10% dos 3 MB. A gente contrata 3 MB, mas tá em inglês, digamos assim, certo? Então, aí tem o OTT, Eduardo. Aí no OTT, a gente pode usar a rede da gente mesmo, com CDNs, que é o Content Delivery Network, aí que é a rede típica que a gente usa em casa, né? Sem o gerenciamento de qualidade. Aí a gente consegue, né, ter dispositivos conectados na web para entregar isso daí. O ponto final aqui tem que ser um STB, né? Tem que ser um STB dedicado para isso, para poder manipular os protocolos que tem no IPTV, o IGMP e o RTSP. E aqui pode ser o STB entra Xbox, PS3, não é possível que eu esqueci de colocar na imagem. Esqueci, tudo bem. Aí pode ser um STB mesmo, que você conhece, que trabalha com a gente, que é STB, gente boa. Um computador, né? O Netflix ele roda diretamente no computador, você instalar por mim sem nada. Aí através do cabo HDMI você pode ligar na sua televisão, o computador, né? O laptop, essas coisas, né? Ou mobile, qualquer coisa mobile, como iPad, iPhone, PS Vita, que tem uma imagem lá. E aí a gente tem vários formatos. A gente tem formato SD, formato HD, mas mesmo tendo formato HD, se a sua internet não estiver boa, ele vai diminuir a qualidade do vídeo para ele conseguir te entregar e você conseguir assistir aquilo de forma satisfatória. E então isso daqui é um serviço localizado, porque é muito caro você garantir tudo isso daqui. Entendeu? Aqui no nosso país eu acho que quase inviável você manter isso daqui. E tem o OTT que de alcance global, como a gente vem desenvolvendo lá no Singapura, a gente consegue acessar um serviço de lá daqui do Brasil. Né? Então essa é a diferença entre a IPTV e o OTT, over the top. As marcas de televisão programas há um tempo atrás, ela vinha com os serviços fixos. Se adereço exportava no YouTube, mas você não consegue acessar outras coisas. Hoje isso já está mais flexível, você instala. Muito mais flexível. A gente tem o Adriano aqui, que é o Felizardo, que uma Smart TV. Ele chegou a Smart TV dele, tinha lá por default o YouTube, mas não tinha Netflix. Ele foi lá na loja de aplicativos, todo mundo agora tem loja de aplicativos, né? A Mozilla tem a loja de aplicativos, a Microsoft, Apple,
a PlayStation, a Sony tem a loja de aplicativos, a Microsoft, então agora e é legal que a gente vai discutir essas tecnologias no workshop. Isso que é o mais legal de tudo. Porque antes a gente desenvolvia para hardware e desenvolvia para computador. Agora a gente olha a gama de dispositivos que a gente tem para desenvolver. Muito mais, né? Muito mais amplo. Então você acessa a loja de aplicativos, inclusive hoje, né, com isso é uma experiência que a gente já tem com a Samsung, com a LG, você desenvolve a aplicação no computador e instala na TV. Então a gente faz isso direto, mas aí a aplicação ela vai ser avaliada, né, para ver se está tudo legal, se não vai gerar um certo desconforto, e essa aplicação vai para a loja de aplicativos. Aí ela pode ser gratuita ou paga. É porque eu acredito que tem que ser assim, né? Porque tem que dinamizar. Né? A televisão perdeu, a televisão era o rei do entretenimento, mas agora está perdendo o mercado da internet. Então o que fizeram? Vamos trazer a internet para a televisão. E além de fazer a internet para a televisão, os aplicativos. Tem televisão que roda Angry Birds. Já. Eu tenho visto alguns aplicativos da Samsung, por exemplo, não funcionar, por exemplo, da Sony. Ainda por questões de desenvolvimento de plataforma proprietárias, eles não estão ainda funcionando. Tem isso, né? Isso daí é uma coisa chata. Como está começando agora, cada um quer desenvolver o seu. Não tem padrão, né? Todo começo é meio chato, né? Então, você quer desenvolver para o iPhone, você tem que usar o SDK do iOS, quer desenvolver para o Android, você tem que usar o SDK do Android. Isso é bem chato. Tem uma forma existe já um padrão que poderia, de aplicação de tecnologias para atender todo mundo, mas cada um quer exclusividade. Então isso por enquanto é meio chato. Mas eu acredito que vai chegar um momento que vai ter um padrão aí. Vai ter as exclusividades que cada brand quer, mas vai ter também aquela aplicação que você desenvolve para rodar em todas as plataformas. Isso não está tão difícil de acontecer, mas precisa só do amadurecimento de todas as empresas. Você fez um comentário aí, essa falta de padrão hoje é um pouco chato, mas eu acho que a nível de mercado isso é muito bom, assim, para a gente que desenvolve, né? Porque é o seguinte, você tem uma solução, né? Por exemplo, a Smart TV, a Samsung, o STB, o iPad, você tem que desenvolver essa mesma aplicação sua de 3, 4, 5 formas diferentes, né? Trocando API, trocando alguns conceitos, né? Mas assim, você está revendendo um produto que é seu, entendeu? E você vai cobrar por isso. E isso é mais trabalho, isso é mais demanda para a gente. Então assim, eu concordo que é um chato, mas acho que a nível de mercado, para a gente que trabalha, isso é muito bom, né? Imagino que o ideal, na verdade, seria você ter uma aplicação, você vender várias vezes sem ter que alterar ela, né? Mas se você precisa customizar ou refazer alguma parte dela para se adequar a um estilo de televisão, Smart TV, STP, eu penso que isso é muito bom para a gente. Entendeu? É só um comentário só. Tem esse ponto de vista interessante também, que é trazer mais serviço para a gente. Né? A gente já teve experiência com isso, desenvolvendo para LG, Samsung e Panasonic. Panasonic foi bem assim, outro lado da força. Mas muita coisa a gente pôde reaproveitar. A gente teve que adequar só as particularidades de cada televisão. Mas o model, o business, né, tudo reaproveitado, porque é back-end, então não tem problema. A gente precisa alterar só a front-end. Mas mesmo assim é só particularidades. Que aí é o que eu pretendo comentar no próximo workshop com um tempo maior, que são as tecnologias que utilizamos para desenvolver aplicativos tanto para mobile como para televisão e computador. Só uma pergunta que você falou aí. Eu acho que talvez você está um pouquinho sacana, mas só mais por curiosidade. Falou eu pedido com relação ao tempo. Futuro da televisão. Você acha que isso é um futuro ou uma convergência entre as tecnologias a nível aqui do Brasil? Eu acho que é um futuro próximo. Eu acho que é. Eu acho que é porque, de certa forma, eu tenho visto que o governo está se
desenvolvendo para disponibilizar a internet para todos. O brasileiro gosta muito de televisão, né? O brasileiro às vezes passa fome, mas vai lá e compra uma televisão. Entendeu? A televisão tem que estar dentro de casa, tem que assistir televisão. Então vai renovando, né? Já não é fácil você ver uma televisão normal, né? 3x4, né? Mais normal você vê já o widescreen, o widescreen já tem televisão que era gorda, agora já tá na de LED, outros tipos de AMOLED e etc. E conforme vai renovando a tecnologia, o smartphone você consegue acessar isso daí para o smartphone, mas aí voltando à TV, vai renovando a TV, ou então qualquer aparelho que você liga na TV, você tem a sua TV já atual. Você ligou aquele aparelho na TV. Então mudou a sua forma de assistir televisão. Então eu acredito que vai entender, vai entender mais do que isso, porque ninguém quer ficar assistindo uma programação que não quer. Então eu acredito que isso vai mudar a forma como assistimos televisão. A gente vai assistir aquilo que a gente quer, não o que eles querem que a gente assista. E a nossa TV aberta tem uma boa demanda, mas infelizmente não é na hora que a gente quer, né? Às vezes vou sair, o UFC é muito tarde. Isso. Pô, não tem nada para fazer no domingo sem ser futebol, né? Eu vou assistir o UFC. E aí entra um recurso que é a Apple TV, que é uma coisa que passou, mas não vai ser nada em um database, né? Uma base, para você poder assistir depois. Eu tenho viajado muito, eu trabalho com televisão já há uns bons anos aí, antes de entrar na hoje. Eu vejo isso aí, concordo contigo, mas para nós, a realidade nossa. Mas o problema da interiorização da televisão, eu acho que ainda está um pouco distante essa realidade, não só aqui no Brasil, como na América do Sul inteira. Você diz, não entendi. Toda essa parte de convergência, dessa parte de banda, para você ter uma ideia, o plano PNBL, ideia do Inatel, está ajudando o Ministério das Comunicações nesse projeto, para fazer o programa de banda no Brasil inteiro, faz 3 anos que ele é vetado. Então eu acredito assim, vamos ver isso aí, mas eu acredito. Por isso que eu falei assim, vou estar sendo um pouquinho sacana, eu acho que vai demorar para o Brasil inteiro ainda ver isso aí, porque o processo de interiorização está ainda muito lento. Para nós é realidade, está aqui na região sudeste. Mas se você subir um monte de dizer, não precisa nem falar sudeste, joga um pouco mais de Belo Horizonte, isso aí já não é realidade. As televisões, por exemplo, a televisão analógica tricromática, eles começaram a implantar ela em 72. Era 2005, tinha muitos lugares do Brasil que não tinha televisão ainda. Certo? Ou seja, começou a implantar a televisão digital no Brasil em 2007, para terminar em 2016. Esse tempo não vai ser suficiente. Aí vai depender do consumo, do preço, da tecnologia. Eu acho que o tempo vai ser um pouquinho maior. É o que eu acredito, mas o que eu acredito pode não acontecer. Como você falou aí agora. Então não tem o que fazer, só esperar para ver. Né? Porque tem muitos dispositivos que você pode conectar na TV que você tem e você pode conectar inclusive na TV antiga. Né? E usufruir desse serviço. Mas vai depender de preço, vai depender da vontade do pessoal. Então, a minha pergunta só foi mais assim, para ver o que você tem de experiência, o que é a visão só. Então, a minha experiência até agora é que está convergindo para isso, mas como você falou, eu vivo numa região rica. Né? Não, se você comparar os anos, rica, né? Vai comparar com o Nordeste, o cara tem casa de rico lá. A gente vive assim, não é riqueza de bens materiais, mas rico a gente tem instalações, tem internet, a gente tem TV digital, você tá aí. Não é 2 canais, mas tem. 2 canais. Tem água tratada, tem luz. Então, na região que eu tenho vivido, é isso. A respeito de Belo Horizonte, eu acho que a infraestrutura lá está melhor do que a nossa, porque lá tem presente de 10 megabits. Você já começa a ter dificuldade com isso. 10 megabits, 10 megabits. No Brasil inteiro não vão cobrir televisão digital com até um 15 e Copa do Mundo. Eu acredito que tem lugares que tem energia elétrica. Vão cobrir grandes cidades. Depende do consumo, né?
serviço lá no meio da Floresta Amazônica, ninguém vai consumir. Né? Ninguém vai consumir, então ninguém gosta de assistir a luz, o sol, então ninguém vai consumir esse tipo de serviço lá, mas aonde tem demanda vai ter esse serviço. Entendeu? Eu gosto de fazer. Onde tem demanda vai ter serviço, certo, Paulinho? Paulinho ele é um usuário assíduo do download. Entendeu? Ele põe lá, ele assiste em algum lugar e assiste as coisas que ele quer assistir lá. E eu tenho usufruído já disso que eu tenho falado agora. No caso do Xbox, eu achei muito interessante essa parte de canais no Xbox e no on-demand do Xbox. Eu já tinha usado no PS3 através do Netflix, mas no Xbox está muito mais friendly user. Tem muito mais opções lá nessa parte de usufruir de televisão, né, do que a gente assiste na televisão através da internet. Certo? Então aguardo vocês para o workshop que eu estou trabalhando, que é sobre o desenvolvimento disso daí, das aplicações que a gente IoT. Valeu, pessoal. Obrigado.